O significado da Páscoa na Bíblia. A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus, o acontecimento mais importante para todos os cristãos. É celebrada todos os anos num domingo, entre 22 de março e 23 de abril. Páscoa vem da palavra hebraica pesa e significa passagem. Para os cristãos é a passagem de Jesus da morte para a vida, trazendo salvação para todos que creem nele. Quando morreu e ressuscitou, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu uma nova oportunidade para ter um relacionamento pessoal com Deus. Esse foi o grande objetivo dele ao vir à Terra. João 5:24 diz: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Romanos 8:1-2 diz: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A Páscoa tem sido celebrada pelos seguidores de Jesus desde muito cedo na sua história. Hoje, pessoas de todo o mundo se juntam para comemorar essa grande vitória, que mudou suas vidas. A festa da Páscoa na época de Jesus. Todos os anos, quando celebravam a festa da Páscoa em Jerusalém, Jesus era levado para lá pelos seus pais. João 2:13 diz: Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. João 12:1 diz: 6 dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. João 11:55 diz: Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. João 19:14 diz: Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Lucas 2:41 diz: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Durante este período de festa, o cordeiro era sacrificado aos arredores do templo. Muitos judeus vinham de outras regiões fora da Palestina para participarem da festa da Páscoa. O mais habitual era os judeus se encontrarem e se reunirem em grupo. Também foi assim com Jesus e seus seguidores, pois se reuniram no cenáculo. Encontramos, em várias partes da Bíblia, menção a Jesus por ser o cordeiro como, por exemplo, Isaías 53:7 diz: Ele foi oprimido e afligido e, contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro, foi levado para o matadouro e, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. João 1:29 diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista bem disse em João. Jesus é o Cordeiro perfeito. A partir daquele momento, não seriam mais necessários sacrifícios envolvendo cordeiros, ervas e pães. João 1:29 diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Com o sacrifício perfeito e definitivo de Jesus, o Cordeiro do Senhor, não havia nem precisava mais de outros tipos de sacrifícios. A substituição da carne do cordeiro, das ervas, dos pães, Jesus instituiu seu corpo, seu sangue, em memória deste sacrifício. Portanto, ao participarmos da ceia do Senhor, comermos o pão, bebermos o vinho, lembramos a cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Este momento, festa da Páscoa, que na verdade foi a última Páscoa, foi introduzido a primeira ceia do Senhor. Algo interessante perceber é que, a Páscoa sempre dava uma direção para frente, futuro, o que há de vir, e já a ceia aponta para o passado, como um símbolo, um acontecimento, do cumprimento, fidelidade e amor do Senhor por nós. Símbolos da Páscoa. Alguns símbolos bíblicos da Páscoa são: o Cordeiro, que representa a pessoa de Jesus. A ceia, o pão e o vinho, que Jesus instituiu na noite que antecedeu a sua crucificação. A cruz, que representa a morte de Jesus. O peixe, que também está associado ao tempo da Quaresma, que precede a Páscoa,
e era um símbolo usado entre os crentes da igreja primitiva para se identificarem. A Páscoa acontece no início da primavera no hemisfério norte, altura em que muitas religiões pagãs realizavam festas para celebrar o fim do inverno, a vida e a fertilidade. O ovo e o coelho da Páscoa vêm dessas tradições pagãs. O ovo simboliza a nova vida e o coelho a fertilidade. É importante lembrar que esses símbolos não devem ser o foco da Páscoa. Eles devem fazer-nos lembrar da ressurreição de Jesus, que nos deu uma nova vida e uma nova esperança. A Páscoa judaica. Os judeus também têm uma festa chamada Páscoa, que é bem mais antiga. Como podemos ler em Êxodo 12, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, enviou primeiro um anjo para matar o filho mais velho de todas as famílias egípcias. Para evitar a praga, Deus mandou os judeus matarem um cordeiro por família, em lugar do filho mais velho, e pôr o sangue à volta da porta de casa. Assim, o anjo passou, mas não matou os filhos dos hebreus. Nessa noite saíram do Egito. Então, na festa judaica da Páscoa, a passagem significa a passagem do anjo da morte. Depois que saíram do Egito, os judeus passaram a celebrar esse dia de libertação todos os anos, comendo cordeiro e pães sem fermento. Foi na altura da Páscoa judaica que Jesus foi crucificado. Para o cristão, Jesus é o nosso cordeiro que morreu em nosso lugar para que possamos ter vida eterna com Deus. Números 9:2-3 diz: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixe o seu amém. Siga e compartilhe. Jesus te ama.